Eu gostaria de ler com vocês Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então a Bíblia está dizendo aqui bem claro para nós que os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, as pessoas que morreram, onde elas estão? Elas estão dormindo no pó da terra. Mas um dia elas ressuscitarão. O dia ainda não chegou. Então, se o dia ainda não chegou, eles estão ainda dormindo no pó da terra. Aonde que eles estão dormindo? Já vou mostrar, né? Uns para a vida eterna, isto é, quem fez o bem para a vida eterna. E outros para vergonha e horror eterno, isto é, quem fez o mal vai ressuscitar para a segunda morte, que vai ser o lago de fogo, né? Então, quem morreu ainda não recebeu sua recompensa. Ninguém ainda está no céu e ninguém ainda está na terra dos que morreram. Então, vamos confirmar mais aqui no livro de João. Vou abrir aqui para vocês. João, no capítulo 5 e no versículo 28, vai falar: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, vem a hora, ainda não chegou, tá? Em que todos os que se acham nos túmulos, então quem é que está nos túmulos? Os que morreram. E eles se acham nos túmulos, mas eles ouvirão. Como é que ele vai ouvir? Porque ele vai ressuscitar, então ouvirão a voz dele. A voz de quem? A voz de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando voltar nas nuvens do céu, ele vai dizer: despertai vós que habitais no pó. Então, eles vão ressuscitar e vão sair, e sairão. Sairão de onde? Dos túmulos. Quando Jesus voltar, eles vão sair dos túmulos. A alma deles não vai sair lá do céu, a alma não vai sair lá do inferno, não, porque nós somos feitos de pó da terra, mais fôlego de vida. Nós que somos vivos, já somos uma alma vivente. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão, ali com o pó da terra e o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente. Então, alma somos nós vivos. Então, quando nós morremos, não sai uma alma. O que sai de nós é o fôlego de vida e fica só o corpo, que vai virar o pó da terra. Mas esse corpo, um dia, ele vai sair dos túmulos. Vai ouvir a voz dele e sairão. Aí, olha, a recompensa vai ser nesse dia. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, quem fez o bem para a vida eterna, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que é a condenação, a segunda morte, que é o lago de fogo, certo? E aqui também, em Tessalonicenses, vou achar aqui. Olha, em Tessalonicenses, no capítulo 4, aqui em 4, a situação dos mortos em Cristo. É a Bíblia. Confira na sua Bíblia, tá bom? Olha o que vai dizer, Verso 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, tá falando de quê? Da vinda do Senhor. E que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que dormem. O que quer dizer? Que quando Jesus voltar,
ele vai nos dar a recompensa dos vivos, mas nós não precederemos os que dormem, isto é, quando Jesus voltar, ele primeiro vai ressuscitar os que dormem, os que morreram em Cristo, e estes irão subir para o encontro do Senhor nos ares, é a Bíblia que vai dizer. Depois que eles subirem, depois que eles ressuscitarem e subirem para se encontrar com Jesus nos ares, nas nuvens, aí depois seremos nós os vivos, porque nós não precederemos, isto é, nós não subiremos primeiro. Quem vai subir primeiro são eles, mas isso quando? Por ocasião da vinda de Cristo. Olha, bem aqui falou, vou repetir, ó. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ó, vinda do Senhor. Então, Jesus ainda não vê a segunda vez. Aqui está falando de sua segunda vinda. De modo nenhum precederemos os que dormem. Quem são os que dormem? Os que morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, ó. Então está falando da vinda de Cristo. Por quê, ó? Porque o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem. Que ordem é essa? Ele vai dar ordem para que os mortos ressuscitem. Ele vai dizer: despertai vós que habitais no pó. Então vai ser ouvida também a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Ele vai descer dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se eles já estivessem no céu, louvando a Deus, por que eles teriam que ressuscitar aqui no dia da volta de Jesus, se eles já estariam no céu? Então, quem fez o bem ainda não está no céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, depois que os mortos ressuscitarem, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, ó, o nosso encontro será com o Senhor nos ares, isto é, nas nuvens do céu. Ó. Olha o nome entre nuvens. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que estavam dormindo e ressuscitaram. Bem aqui falou que vai ser dada a ordem e a trombeta de Deus será tocada e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, todos os mortos ressuscitarão por ocasião da volta de Cristo. Primeiramente, os justos que morreram preparados e depois que eles ressuscitarem, nós juntamente com eles, ó, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E aqui diz que estaremos para sempre com o Senhor. Então ainda vai chegar o momento de estarmos para sempre com o Senhor, que vai ser na sua vinda. Então que Deus nos abençoe e que possamos fazer como aqui diz no verso 18. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavras de esperança, de ressurreição para aqueles que morreram, que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram o mal para a condenação do juízo. Não chegou o dia, mas vai chegar, e que nós possamos nos preparar, porque esse dia vai chegar.